Tribunal Federal, apreciando um habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para anular a ação penal desde o recebimento da peça acusatória, desde o recebimento da denúncia, determinando a expedição de alvará de soltura em benefício de um pai que havia sido processado por atentado violento ao pudor contra a filha. E qual foi a decisão do Supremo em relação a esse tema? Havia, antes da ação penal, um processo de investigação de paternidade, já que essa adolescente ficara grávida e dera à luz a uma criança. Houve a instauração de um procedimento de investigação de paternidade e quem apreciou esse procedimento de investigação de paternidade foi o magistrado que estava investido para tal função, decidiu a respeito do tema, teve contato com a prova e concluiu haver indícios de atentado violento ao pudor, chegando à conclusão de que o bebê era filho, na verdade, do pai da menina que lhe dera à luz. Então, houve indícios ali a respeito de atentado violento do pudor. O que fez o magistrado? Encaminhou a peça processual ao Ministério Público, que ofereceu denúncia. Essa denúncia foi oferecida e quem recebeu a peça acusatória, a denúncia, foi o mesmo juiz que anteriormente havia participado das investigações preliminares em relação à investigação de paternidade. Houve o deslinde da ação penal, o processo caminhou, mas nós tivemos a impetração do habeas corpus e a concessão de ofício pelo Supremo. O Supremo chegou à conclusão de que o fato de o magistrado ter tocado nessa prova antecedentemente, o fato de o magistrado ter decidido a respeito do procedimento de investigação acerca da paternidade, trouxe a ele uma incompatibilidade psicológica, uma imparcialidade objetiva, um vício que atingiu o seu elemento ou a sua capacidade cognitiva em relação àquela ação penal, em relação àquele processo penal. Concluiu-se, então, pelo impedimento do magistrado, anulou-se o processo desde o recebimento da peça acusatória, determinando-se a expedição do alvará de soltura. Agora, aqui nós estamos falando de uma situação especial, onde nós tivemos um procedimento de natureza investigatória quanto à paternidade da criança. Mas nós podemos aqui, logicamente, trazer à discussão o fato de o magistrado, no processo penal, participar de atos dentro da investigação preliminar, de atos dentro do inquérito policial. Apesar de o inquérito policial ser presidido pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, muitas das medidas constritivas que ocorrem em sede de inquérito decorrem, logicamente, de decisão judicial, uma interceptação telefônica, uma determinação de busca e apreensão, ou até mesmo uma determinação de prisão preventiva, uma prisão cautelar. Isso pode acontecer. Então percebe que o magistrado, ele toca na prova, ele toca na investigação preliminar. Ele passa a ter contato com aquele conjunto probatório, ele passa a ter conhecimento a respeito do que há naquele inquérito e, obviamente, que isso repercute na sua capacidade cognitiva, repercute no juízo de valor que ele fará durante o deslinde da ação. E pelo fato dele ter tomado conhecimento do inquérito, dele ter decidido a respeito de diversos temas dentro desse inquérito, ele se torna prevento para futura ação penal. Imaginemos que o Ministério Público ofereça a denúncia numa situação dessa. A denúncia é apresentada ao magistrado e agora ele fará o quê? Ele analisará os elementos formais da peça acusatória e, obviamente, os elementos substanciais, o conjunto probatório, para saber se recebe ou não essa peça acusatória. E ele a recebe. Esse mesmo juiz que recebe a peça acusatória irá presidir a relação jurídico-processual, participará de audiência de instrução, debates, julgamento, proferirá sentença. O problema é, esse magistrado que houvera, noutro momento, antes da ação penal, atuado no inquérito, determinado busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, determinado prisão preventiva, ou seja, ele teve um contato com o conjunto probatório. A pergunta que se faz é possível simplesmente ele abrir mão do conhecimento que ele teve acerca dos fatos e transitar nesse processo presidindo
com a imparcialidade objetiva que se exige do magistrado? Acredito que não. E a minha afirmativa decorre, evidentemente, de base científica. Nós trouxemos isso, um autor alemão trouxe da psicologia social a teoria da dissonância cognitiva. Onde? Isso é inerente ao ser humano, tá? E deixa o processo penal de lado. Vamos aqui falar de nós, não do magistrado. Nós temos opiniões, convicções que decorrem de nossas experiências, das informações que nós recebemos. E não poucas vezes, apesar de termos uma opinião, apesar de termos tomado decisões, a gente percebe depois, tendo tomado conhecimento de outras informações, que aquilo que nós havíamos feito não estava adequado, foi uma postura equivocada. Isso nos gera desconforto. Isso faz com que o nosso ego fique ferido. Então, qual é a tendência do ser humano diante de uma dissonância cognitiva, ou seja, um descompasso entre a sua opinião, a sua crença e a nova informação que ele está recebendo, o conhecimento que ele passa a ter. Então ele tem aqui uma contradição entre aquilo que ele tinha como opinião, como crença, como convicção e a informação que ele está conhecendo. Isso gera um desconforto. Isso é dissonância cognitiva. Qual é a tendência nesse caso? A gente normalmente despreza essa nova informação com qual objetivo? De mantermos um equilíbrio no nosso sistema cognitivo, de maneira a admitirmos tão só as informações que são consonantes com aquele conhecimento que nós tínhamos antes, com aquela opinião que nós tínhamos antes, com a imagem mental que nós tínhamos antes. E é exatamente isso que ocorre no processo penal. O magistrado que houver anteriormente tocado no conjunto probatório, que se aprofundou nos fatos, que tomou decisões, inclusive decisões drásticas, a respeito de prisão preventiva, a respeito de violação de sigilo das comunicações, a respeito do recebimento da peça acusatória, ele formou uma imagem mental. A tendência é que, durante o processo, ele busque a autoafirmação daquilo que ele houver anteriormente decidido. E ele passa a dar valor àquelas informações que são consonantes com aquilo que ele trouxe desde o primeiro contato às investigações. Então, qual é a consequência disso dentro do processo penal? Na verdade, a ausência de imparcialidade objetiva. Isso daí, num levantamento estatístico, é empírico mesmo. A gente percebe que o quanto mais o magistrado se envolve, toma conhecimento das investigações preliminares, o quanto mais ele se aprofunda, lá no contraditório, ele menos atenção dá, por exemplo, às questões elaboradas pela defesa a uma testemunha. Ele busca selecionar as informações de modo a dar importância àquelas informações que ratificam aquela imagem que ele formou anteriormente. Então, ele superestima as informações consonantes e menospreza as informações que trazem uma dissonância cognitiva, um desconforto. Isso é natural do ser humano, muitas vezes ele o faz de maneira inconsciente. Agora, diante de tudo isso, nós vamos concluir o quê? Que a prevenção no processo penal constitui aí uma das causas da incompatibilidade do magistrado para decidir o processo. Uma incompatibilidade psicológica. Nós temos aí, na verdade, a imparcialidade objetiva sendo ferida. Não haverá imparcialidade. Nós teremos aqui uma postura parcial. Então, a conclusão a que chegamos é que a prevenção no processo penal, na verdade, constitui meio para que haja mácula recaindo sobre o processo penal acusatório. Esse é um modo bastante interessante de visualizarmos o deslinde de uma ação penal,
E nos chama a atenção, sim, esses pequenos detalhes e devemos ter um senso crítico em relação ao nosso Código de Processo Penal. Porque ali nós iremos encontrar diversos dispositivos que, na verdade, não representam aquilo que nós pretendemos, que é um processo penal constitucional, um processo penal acusatório. É isso aí.